Oi meninos do primeiro ano, tudo bem? A gente vai seguir nossa explicação sobre o Egito. Eu sei que para alguma turma eu já comecei a explicação, não sei se foi para as duas, mas eu optei por fazer da seguinte forma. Vou colocar o vídeo explicando tudo sobre o Egito, tá? Porque aí não vai ter problema nem para uma turma, nem para outra turma. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é que esses vídeos explicativos são de suma importância para o entendimento do conteúdo de vocês. Então, assistam, não só copiem o esquema, porque eu posso cobrar algo na prova que eu somente comentei. Então, percebam, é de extrema importância que vocês assistam esses vídeos, tá? Ok, a gente estava falando sobre o Egito, vamos começar, né? E aí eu preciso que vocês entendam agora que a gente vai estudar o Império Egípcio, tá? A princípio vamos falar sobre a formação desse império. Vamos nos localizar mais ou menos no tempo, né? O que a gente vai estudar agora? Que faixa de tempo é essa que a gente vai estudar agora? 3.200 a.C. a 32 a.C., tá? E aí a gente precisa entender, observando essa faixa de tempo, que é um tempo milenar, ou seja, é uma boa quantidade de tempo. Então tem muita coisa para se estudar sobre o Egito, tá? A gente sabe que o Egito fica ali na África, e a gente sabe de uma característica extremamente importante do Egito, que é o rio Nilo. O que acontece? Quando a gente está estudando lá a pré-história, a gente sabe... a gente viu, inclusive, que os homens, a princípio, vão ser nômades, ou seja, eles não têm um lugar fixo, né? Eles não ficam num lugar fixo. Só depois que eles vão se sedentarizar, ou seja, vão fixar a moradia, vamos dizer assim. E aí, para isso, é muito normal que essas primeiras civilizações vão se formar ali ao redor de alguns rios, né? A gente falou da Mesopotâmia, e no Egito não vai ser diferente. Porque eles vão se fixar ali em volta do Nilo, tá? O Nilo é de extrema importância para essa civilização. Então não esqueçam do rio Nilo. O que a gente precisa saber também a respeito do Egito? É que mesmo a gente falou de 3.200 a.C., não significa que antes não existia nada ali. Já existiam egípcios, só que era diferente. Vamos lá. Antes disso, a gente tinha uma divisão do Egito. Que divisão é essa, professora? Alto Egito e Baixo Egito. O Alto Egito, ele vai ficar ao sul. Ele era mais alto, mais montanhoso, tinha relevo. Quando a gente fala de Baixo Egito, ele vai ficar ao norte, tá? É em cima. Então, não se confundam, porque essa questão de norte e sul, de Alto e Baixo Egito, é uma questão de relevo, tá? Essa questão. Então, a gente não pode esquecer isso. Quando a gente fala de faraós, a gente tem que entender que essa divisão proporciona 2 faraós dentro do Egito. Então, antes de 3.200, existiam 2 faraós. Um para o Alto Egito e o outro para o Baixo Egito. Existiam também 2 coroas diferentes. Então, vou colocar embaixo aí no blog as imagens para vocês verem. Da coroa do Alto Egito, da coroa do Baixo Egito e da coroa unificada. Por que? Como assim, coroa unificada, professor? Porque a gente vai ter a unificação do Alto Egito e do Baixo Egito, quando a gente começa a falar sobre esse Egito que estamos estudando, que é o Império, né? Então, prestem atenção, vai surgir um cara, que é o Menes I, ele vai fazer a unificação do Alto Egito e do Baixo Egito, unificando também as coroas. Percebam, para essa civilização egípcia, a coroa é de extrema importância, tá? E a gente tem coroas específicas. Por exemplo, quando o faraó ia à guerra, né? Ele iria com a coroa azul. Elas têm nomenclatura de cores, tá? Então, ele iria com uma coroa azul à guerra. E quando a gente fala do faraó e a guerra, a gente pode falar também que quando for mais para frente, né, na Europa, muitas nações europeias, muitos impérios europeus vão pegar essa tradição do rei ir à guerra, né? Baseado no Egito, né? Com esse costume egípcio do faraó estar presente na guerra, na batalha, tá? Quando a gente fala de Egito, a gente tem que entender também a linha do tempo.
entender a divisão dentro desse império milenar, né? A gente vai ter primeiro o Antigo Império, o Médio Império e depois vamos ter o Novo Império. Durante o Antigo e o Médio Império é que vai se estabelecer as pirâmides, né? Que vão ser construídas as pirâmides. E aí, o que a gente tem que entender quando a gente fala de história? Que é uma das noções básicas que a gente tem que entender estudando história. História é transformação. As coisas não são estáticas, elas estão sempre mudando, sempre se modificando. Então percebam, no Egito não vai ser diferente. Por quê? É milenar. Imaginem, tanto tempo, não vai ter transformação? Claro que vai. As coisas vão mudando dentro do Egito conforme o tempo vai passando. E aí, a gente diz que no Novo Império, né, é o momento que a gente vai ter mais transformação acontecendo. Ok, agora a gente vai falar um pouco sobre a divisão social. Quando a gente fala de divisão social, eu acho importante destacar o modo de produção que existia ali no Egito, que é aquele modo de produção que a gente estudou lá na Mesopotâmia, modo de produção asiático, onde o poder fica centralizado na mão do rei. Falando do Egito, a gente sabe que o rei lá era o faraó, né? Então, tudo estava ligado ao Estado, tudo pertencia ao Estado. O Estado fazia divisão de terras, o Estado mandava mesmo, tudo pertencia ao Estado. É isso que a gente tem que pensar, tá? Só que quando eu falei lá da Mesopotâmia, eu falei que existia um líder, né, que ficaria nos palácios, ou então alguns sacerdotes que ficariam em templos, que faziam, né, essa função do Estado. No Egito é um pouco diferente pelo fato de que o faraó, ele vai ter essas duas características. Ele é um cara que vai ter um poder político, mas também é um cara que já vai ter o poder religioso unido em tudo isso. Então, o faraó tinha o poder militar, tinha o poder político e tinha o poder religioso. Ele era um cara que tinha muito poder, tá? E aí a gente tem que entender agora a pirâmide social. Quando a gente fala da pirâmide social, primeiro, no topo, lógico, a gente vai ter o faraó. Abaixo a gente vai ter os nobres e os sacerdotes. Basicamente, a gente vai ter a família do faraó, quando a gente fala de nobreza. Abaixo a gente vai ter os soldados, que é importante para a proteção daquela civilização. Os escribas, que são pessoas extremamente importantes quando a gente fala do Egito, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Comerciantes, artesãos e camponeses. E mais abaixo a gente vai ter os escravos, tá? Só que a gente precisa entender uma coisinha, porque eu acho que quando a gente vê filme de Egito, essas coisas, a gente pensa que tinham vários escravos. E o número não é tão grande assim, tá? Então, preciso que vocês saibam disso. Outra coisa que eu esqueci de falar, de comentar agora. O faraó, ele é visto como eu disse pra vocês, um líder religioso. Por quê? Porque ele é como se fosse uma reencarnação de um deus. Nesse caso, a gente chama de Deus Ra, que é o deus da criação, é o deus solar para os egípcios, tá? Agora, voltando, vamos falar sobre a economia. A gente precisa saber que a economia do Egito era basicamente baseado em agricultura e pecuária, né? Eles cultivavam cevada, trigo, cereais, assim como na Mesopotâmia. Porém, no Egito a gente já vai ter algumas técnicas muito melhores, mais elaboradas, vamos dizer assim, tá? E aí eles vão ter uma utilização de pastos para criar esses animais que eu falei para vocês. Eles criam gansos e várias outras aves também, tá? Só que aí vamos lá. A gente precisa entender como é que é essa agricultura. E aí tem um nome diferente que a gente precisa guardar. A economia no Egito, a gente fala que ela era agropastoril de regadio. O que significa isso? Agropastoril, agricultura e pecuária junto. De regadio significa que é extremamente dependente do rio. Eles precisam do rio para aquilo acontecer. E que rio é? Já comentei com vocês. É o Rio Nilo, né? Então, eles usam o Rio Nilo para irrigar, né? E para sobreviver também. Então, por isso, essa nomenclatura. Outra coisa, comércio.
eles vão fazer bastante comércio com outras regiões dentro da África e mais à frente até mesmo com a Europa, tá? Então eles eram uma civilização bem desenvolvida nesse quesito. Vamos falar um pouquinho sobre cultura. Quando a gente falar sobre cultura, eu vou fazer uma divisãozinha, assim como está no mapa mental de vocês. Prestem atenção lá que vocês vão ver. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre a escrita. Então vamos lá, a gente tem que entender que dentro do Egito nós tínhamos duas escritas, que era a escrita demótica e a hieróglifa, né? A demótica, ela vai ser uma escrita mais convencional, ela é mais abrangente. Como assim mais abrangente? As pessoas do Egito vão saber decifrá-la, vão saber lê-la, vamos colocar assim, né? Ela vai ser utilizada mais para assuntos do cotidiano, para todas as pessoas entenderem, tá? Então, ela vai estar mais por fora dos templos, das pirâmides, para todo mundo conseguir observar o que está escrito ali. Quando a gente fala da hieróglifa, ela é mais elaborada e ela é mais restrita. Ela é mais restrita aos escribas, aos sacerdotes, tá? Aos nobres. Só essas pessoas que fazem a leitura dessa escrita hieróglifa, né? Ela é basicamente feita de imagens e ela é baseada na escrita ideográfica que a gente viu dentro da Mesopotâmia, que é